Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu quero nesta oportunidade trazer para você mais mensagens bíblicas que irão fortalecer o seu conhecimento, o conhecimento bíblico do servo de Deus e da serva de Deus. Nós temos que todo instante estar fortalecendo, temos que estudar a palavra de Deus e verdadeiramente temos que pregar, ensinar, para que possamos aprender com as Sagradas Escrituras qual o seu objetivo verdadeiro, genuíno, puro, combatendo o pecado, combatendo os desejos carnais, combatendo os pratos deliciosos oferecidos pelo mundão e combatendo também potestade, principado, legiões e toda força do mal que habita lá em cima. Não é no céu nem no terceiro céu, mas nesse céu que nós observamos aqui, onde as aves voam, as potestades do ar. Tem esse primeiro céu, que é o céu das aves, tem o céu astronômico, do espaço sideral, com seus planetas, galáxias, e tem o céu dos céus, que é o terceiro céu, onde habita o Todo-Poderoso, ao qual nós adoramos, reverenciamos, nos prostramos e tributamos honras, glórias e louvores. O Deus de Israel é o Deus que nós servimos. Antes de começar essa mensagem, é uma mensagem doutrinária, uma mensagem pastoral acerca do presbitério, um dos cargos mais importantes dentro da igreja, um cargo eclesiástico que é uma joia preciosa para aquele que verdadeiramente almeja o episcopado. O presbítero, eu irei nesta mensagem falar sobre o presbítero, a função do presbítero, o que ele deve fazer ao lado do seu pastor, ao lado do seu líder, dentro da igreja. Estou falando do sistema congregacional, não episcopal e não presbiteriano, mas congregacional, que é o que nós praticamos, e o segmento da Assembleia de Deus é o sistema congregacional. Dentro do sistema congregacional, a função do presbítero, o que ele deve fazer, como deve se comportar, o que a Bíblia exige do presbítero. Você que futuramente será um candidato ao presbitério, você irá aprender nestas mensagens como se comportar ao lado do seu pastor, ao lado do bispo, ao lado do pastor, ao lado da sua pastora, ao lado da bispa, do apóstolo e de outros cargos eclesiásticos de liderança maior, que está acima do presbitério. Você vai aprender, entender e compreender como deve se comportar
o presbítero na casa do Senhor. Nós iremos começar lendo aqui um texto nas Sagradas Escrituras que está apóstolo São Paulo escrevendo a Tito. Vamos ler a palavra de Deus. Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo de número 1 e o versículo de número 5 e do versículo 9. Do 5 ao 9. Tito, abra sua Bíblia, carta do apóstolo São Paulo ao pastor Tito, capítulo 1, versículo 5, 6, 7, 8 e 9, fala de algumas coisas para o presbítero, e nós iremos aprender nesta oportunidade. Veja o que diz a palavra de Deus. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava, Paulo está falando com Tito. Paulo era apóstolo, Tito pastor, e Paulo está dizendo: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Qual é o papel do pastor? É colocar a igreja em ordem. O pastor, ele é pastor, administrador, psicólogo, ele é conselheiro, ele é amigo, ele é o homem espiritual e material, que administra a obra de Deus, que coloca tudo em ordem. Por isso que um pastor precisa colocar sempre a igreja em ordem. Não pode ter desordem dentro da casa de Deus. A casa de Deus tem que estar tudo em ordem. Tem que ter a ordem na hora dos cultos, a ordem na hora da liturgia, a ordem nas coisas materiais da casa do Senhor, ordem em tudo, para que a casa de Deus não vire bagunça, para que não se torne a casa de mãe Joana, que todo mundo manda, para que haja ordem e decência. Tem que haver ordem e decência, ordem e respeito, muita sinceridade, muito temor, para que a obra de Deus cresça e prospere. Quando falamos de presbítero, estamos falando de um grau eclesiástico que verdadeiramente já vem atrelado a uma ação pastoral. Eu conheço muitos e muitos presbíteros que recebem o cargo de presbítero e ali já recebe o presbitério com ação pastoral. E o presbítero precisa aprender que uma das suas funções principais, essenciais dentro da igreja é colocar a igreja em ordem. Um presbítero não pode fazer parte de panelas, porque ele tem um grau eclesiástico chamado a estudar a palavra de Deus, a doutrina. O presbítero, ele tem a autoridade de advertir os irmãos que estão indo para o lado errado. O presbítero, ele tem a autoridade de corrigir o irmão que está caminhando para o abismo, que está batendo de frente com a liderança pastoral. O presbítero, ele está ali
como se fosse o bombeiro para apagar fogo de confusões. Agora, quando o presbítero sai da sua função eclesiástica exigida pela Bíblia e passa para o outro lado, aí o seu presbitério vai continuar até um dia afundar e fracassar. E jamais você será um candidato a evangelista. Jamais você será um candidato ao pastorado. Porque ao invés de você, como presbítero, corrigir a ovelha que está errada, você está apoiando ela, fazendo parte, sendo cúmplice dos seus pecados, dos seus erros. O presbítero não pode ser condescendente com o erro de seu ninguém. Ele está ali para ajudar o pastor. Veja que o pastor, ele só tem 2 olhos e 2 ouvidos. 2 olhos e 2 ouvidos não são suficientes para observar os erros na igreja, para observar os levantes, para observar os fuxicos e fofocas e conversas perigosas de panelinhas, de pessoas revoltadas, de pessoas murmurando, de pessoas blasfemando. Então ele conta com a ajuda de quem? Ele conta com a ajuda do presbítero. O presbítero são os olhos do pastor. O presbítero são os ouvidos do seu pastor, para também ajudar a corrigir, para também ajudar a advertir, colocar advertência naquele irmão que está indo para o caminho do erro, um irmão que está em pecado, um irmão que está fazendo algo errado, um irmão que está com um comportamento fora dos padrões bíblicos. O presbítero vai lá, adverte, aconselha, pede para ele parar com aquilo, pede para ele ter um comportamento verdadeiro de crente. Esse é o papel do presbítero. Não é você fazer aliança com o que está rebelado. Não é você fazer aliança com o que está revoltado. Não é você fazer aliança com o que está ali querendo bagunçar a obra de Deus. Presbítero foi chamado para colocar a casa em ordem. Presbítero foi chamado para acalmar o tumulto. O presbítero foi chamado para apagar fogo e não colocar gasolina, para apagar o fogo da contenda e não colocar álcool. O presbítero foi chamado para ser amigo do seu pastor, amigo da sua pastora, amigo do bispo, amigo do apóstolo, amigo da bispa. Não ficar do lado do rebelado, do revoltado, do chateado, do amuado e fazer com ele uma panela e ficar ali alimentando algo que ele sabe, que o presbítero sabe, que é contra o seu pastor, contra o anjo da igreja. Se alguns presbíteros agem assim, está fora do que a Bíblia exige, do que a Bíblia fala. Como deve ser um presbítero? Um presbítero deve ser um homem íntegro, sincero, verdadeiro, que não há nenhum grama de hipocrisia, que não é contra a sua liderança, que fala a mesma língua, que tem a mesma visão, que tem o mesmo desejo. O desejo na obra de Deus do presbítero deve ser que a obra cresça, que a obra aumente, que a obra prospere, que a obra venha se multiplicar, que a obra venha somar cada dia mais, que a obra venha cada dia ser abençoada, que haja ali na casa do Senhor batismo do Espírito Santo, que haja ali na casa do Senhor salvação de almas, que haja também curas divinas,